Olá, meus queridos. Espero que vocês estejam bem. Estou com muita saudade de vocês, tá? Então, a gente vai gabaritar essa primeira lista e aí eu quero dizer para vocês que eu vou passar aqui com explicações bem sucintas, tá bem? Porque eu vou me aprofundar em outros vídeos, né, da outra lista, né, explicando a vocês as questões que elas são mais, digamos, mais um pouquinho complicadas, tá bem? Então aqui a gente vai mais gabaritar vai usar esse vídeo para gabaritar essa lista, tá bem? Então vamos lá. Nessa primeira questão, ele fala de uma frase que alguém falou sobre um produto comestível, né? Ele diz assim: isento de elementos químicos. O que é esse isento? Isento quer dizer que está livre de elementos químicos. Aí ele pergunta, na verdade pede, né? Explique por que essa afirmação ela é incorreta. Ela é incorreta porque toda matéria ela é constituída por elementos químicos. E aí, quando nós pensamos em uma fruta, né, que a gente diz é algo natural, até uma fruta tem a presença de elementos químicos, ok? O caso da banana, que é rica em potássio. Então, a gente não pode dizer que um elemento natural, uma fruta, digamos, seja isento de elementos químicos. Aqui é que está o erro desta frase. Aqui na segunda questão, fala desse momento que nós estamos passando, né? Diante da pandemia que assola o mundo, né? Causada pelo novo coronavírus, né? Qual a importância da química como ciência neste cenário? Então, os químicos, pesquisadores, eles estão desenvolvendo aí, estão atuando num trabalho fundamental para a descoberta, né, de novas medicações, de como esse vírus também ele está atuando, como é que ele atua, né, no nosso meio, porque ele é um novo vírus, então ele é algo que está sendo conhecido. Então, só dando uma dica para vocês, né, responderem essa questão, a química, né, a ciência como um todo, ela está, na verdade, nós estamos dependendo da ciência, né, nesse momento. Então, os químicos, os cientistas estão aí numa atuação primordial, né, muito importante para descoberta de novas medicações, né, para a cura, né, para a cura desse vírus e também para a prevenção, tá bem? E passando aqui para a terceira questão, a gente não vai se alongar, viu? Terceira questão fala aqui do ciclo da água, né? E aqui ele diz que moléculas, né, do estado líquido, né, elas podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Então, isso nos lembra o quê? Isso nos lembra uma evaporação, quando uma substância no estado líquido, ela passa, né? Ela diz aqui que vai subir para a atmosfera, ou seja, vai passar para o estado gasoso. Então, nesse caso, a gente tem a presença de uma transformação do estado físico, né, dessa molécula, que é a evaporação. Na quarta questão, diz assim, a matéria pode se apresentar basicamente em 3 estados físicos, né? Assinale a alternativa correta. Quando uma substância está no estado líquido e muda para o gasoso, olha aí, foi o que a gente acabou de falar. Dizemos que ela sofreu então aqui a gente tem vaporização, ok? Mais à frente eu vou explicar a vocês por que aqui a gente fala vaporização, evaporação, né? Mas isso aqui vai chegar ao mesmo resultado, tá bem? Aqui na quinta questão a gente fala das bolinhas de naftalina, né? As bolinhas de naftalina, ao ser colocadas em um determinado lugar, com o tempo elas somem e a gente só sente o cheiro. Então, o que foi que aconteceu com essas bolinhas, né, de naftalina? Elas desapareceram. Elas, na verdade, passaram do estado sólido, ok?
para o estado gasoso. Como é que se chama essa transformação? Se chama sublimação, tá certo? Então, do estado sólido para o estado gasoso. E a gente tem a sexta questão que diz assim: qual é a diferença entre evaporação e ebulição, né? Apresente exemplos. Então, na evaporação, gente, nós temos o líquido que passa para o gasoso e na ebulição também. Mas qual a diferença dos dois? A diferença está na temperatura, ok? Porque a evaporação ela vai acontecer de forma lenta e já a ebulição ela é necessário que ela alcance uma certa temperatura para que ela comece. Vamos pegar o exemplo da água. A água, quando chega a 100 graus Celsius, ela começa a formar bolhas. Então, ela vai começar a evaporar, tá certo? Vai começar a passar do estado líquido para o gasoso. Então, formou bolhas, né? Ebulição. Então, a diferença principal está nisso, né? Na temperatura, né? Um líquido ele pode evaporar sem estar em altas temperaturas, tá bom? Mas na ebulição ele só vai começar a entrar em ebulição, formar bolhas a uma determinada temperatura, tá bem? Na sétima questão, a gente tem aqui, explique o que é o ponto de ebulição. É exatamente isso que eu havia falado na sexta, né? O ponto de ebulição é necessário que se alcance uma determinada temperatura pro líquido, né? Para a substância começar a borbulhar e então ela vai passar do líquido para o estado gasoso. Por fim, nós temos aqui a oitava questão, que ele pede para a gente nomear os tipos de transformações físicas, né? As transformações dos estados físicos. Então, nós temos aqui uma pedra de naftalina, que era aquelas bolinhas de naftalinas deixadas no armário. O que vai acontecer com ela? Vai acontecer uma sublimação. Uma vasilha com água deixada no freezer, olha só, vai acontecer o que, gente? Uma solidificação. Reveja um pouquinho isso, tá bem? Uma vasilha com água deixada no fogo, olha só, aqui ele vai entrar, ele vai alcançar uma certa temperatura, então ele vai encontrar o seu ponto de ebulição, tá certo? Só que a gente vai ver que nesse gabarito aqui não vai aparecer ebulição, então a gente vai colocar evaporação, mas fica essa ressalva, viu? É ebulição, tá bem? E na quarta, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então, ó, a gente tem um sólido que ele vai passar, ele vai ser aquecido, ele vai passar para um líquido, ele vai se derreter. Então, a gente tem o que? A gente tem uma fusão, tá certo? O ponto de fusão aqui. A gente tem uma fusão. Então, qual é o gabarito que responde a esta questão? Vamos ver aqui. Sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Então, a gente tem aqui que é AA, ok? Então, gabaritamos as questões. Eu vou explicar na outra lista, tá certo? Algumas questões para deixar mais claro para vocês. Um beijo!